No vídeo anterior dessa série, a gente mostrou para vocês como fazer a leitura da etiqueta do Inmetro. A gente também trouxe alguns dados para você ter uma ideia mais mundo real, que diferença em números mesmo pode fazer na prática uma nota para outra, né? E a gente também trouxe algumas informações importantes que não estão presentes na etiqueta do Inmetro, e existe uma em especial que todo cliente, ou praticamente todo, procura e que não vai encontrar na etiqueta do Inmetro, que é a questão da durabilidade do pneu. Eis que entra em ação, então, o famoso índice tread wear, né? Ele está presente numa fonte bem menor, né? Por exemplo, nesse Continental Power Contact 2 está numa fonte pequenininha aqui em cima, né? E é um índice que varia aí de 0 a 700 a escala. Nesse caso, esse pneu aqui a gente tem uma nota boa, 480, e, em tese, ela testa aí a durabilidade do pneu, né? Ele permitiria que você comparasse pneus de diferentes modelos e marcas para você escolher o que dura mais. Isso é o que deveria ser, deveria. Então, se um pneu de uma marca A tem um tread wear 500 e um pneu de uma marca B tem um tread wear 600, isso significa que esse pneu da marca B com tread wear 600 dura mais, não é? Não necessariamente, é exatamente esse o problema. Em teoria, o tread wear deveria servir para que o consumidor pudesse comparar diferentes marcas e modelos de pneus e pudesse ter, de uma forma bem clara e objetiva, a informação de qual pneu dura mais. Mas, na prática, o índice tread wear não é uma informação confiável para isso, e é exatamente o que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Aliás, antes da gente começar, vale um esclarecimento aí importante. O tread wear não faz parte do programa de etiquetagem do Inmetro, faz parte aí de um processo norte-americano chamado UTQG, e por isso nem todos os pneus comercializados no Brasil apresentam esse índice tread wear. Olha, ser ou não ser do Inmetro, na verdade, é o menor dos problemas, né? O que a gente enxerga aí de problemas técnicos na questão do tread wear são outras questões, começando pela realização do teste, né? Ao contrário do processo de etiquetagem do Inmetro, que é realizado só pelo Inmetro, nessa questão aí do tread wear, cada fabricante de pneu é responsável por realizar o seu próprio teste. E a rota é a mesma, né? Uma rota aí de 11.500 km no Texas, mas só essa rota e algumas regras bem básicas do teste são as mesmas. E isso abre espaço para muitas variáveis de metodologia de uma fabricante de pneus para outra. Mas o que acontece? Na prática, cada uma das marcas tem o seu método e tem a sua escala de referência para projetar e fazer essa extrapolação matemática. Então a gente vai ter referências muito diferentes de uma marca para outra. E no topo disso, algumas dessas projeções dispensam inclusive os próprios testes. Então com isso, você tem a certeza que você não pode comparar o índice tread wear de duas marcas diferentes, como idealmente deveria ser. O terceiro ponto também é muito importante. Esse não é um teste de laboratório. Pelo contrário, é um teste realizado no mundo real, com trânsito aberto. São 18 voltas aí no percurso de mais ou menos 643 km, no Texas, como a gente falou. E isso abre aí espaço para um oceano de variáveis que se encaixam no topo disso. Então, por exemplo, variações de clima ao longo do ano, mudanças no pavimento, mudanças de estilo de pilotagem entre cada piloto de teste, diferenças de metodologia de pilotagem entre uma marca de pneu e a outra. E, lógico, talvez um dos principais fatores, diferenças de carro utilizados aí por cada uma das marcas, né? E no topo disso tudo ainda, houve algumas diferenças nesse percurso do Texas ao longo do tempo, e o próprio pneu de referência eleito pelo órgão norte-americano varia aí de tempos em tempos. Os testes de avaliações são auditados pela Administração de Segurança Rodoviária dos Estados Unidos. Então, o problema não é exatamente a possibilidade de fraude, o problema é a falta de uniformidade na metodologia, que abre espaço para muitas variáveis, tanto no processo de teste quanto no processo de avaliações, aquelas extrapolações matemáticas que a gente falou. O resultado, na prática, é que você pode ter, por exemplo, um índice tread wear 500 de uma marca A e um 500 de uma marca B, e eles não terem nenhuma relação um com o outro. Seria mais ou menos como você comparar $3 com 3 euros, sem saber a cotação de cada uma das moedas. Isso posto, o tread wear serve para alguma coisa no fim das contas? Serve, mas não com a precisão que você gostaria, né? Na prática, você vai conseguir utilizar o tread wear como uma referência um pouquinho vaga, mas com uma certa precisão, dentro de uma única fabricante de pneus, né? E vale lembrar também, algo importante, a gente falou no começo do vídeo, nem todos os pneus vão ter esse índice tread wear, porque ele pertence aí à metodologia norte-americana, né? O TQG. E por fim, uma informação importante é que você não vai conseguir ter uma ideia aproximada de quantos quilômetros o pneu vai durar no índice tread wear. Até porque existem vários outros fatores que vão afetar muito aí a durabilidade do pneu, né? Por exemplo, o tipo do veículo, a forma como você guia, o clima na estação do ano, ou mesmo a região onde você está, as condições do pavimento onde você dirige, a rota que você faz, e se você cuida do seu pneu, né? Se você mantém ele sempre na
pressão adequada e tudo mais. Tudo isso pode, junto, causar uma diferença de durabilidade de até 20 mil quilômetros entre um usuário A e um usuário B, utilizando aí o mesmo modelo de pneu. No fim das contas, o Treadwear nasceu com uma missão nobre, mas ele peca, falha na principal missão que deveria atender a você, consumidor, que é permitir que você pudesse comparar diferentes marcas e modelos de pneu para você escolher justamente aquele que dura mais. Então você deve usar o Treadwear no máximo como uma referência válida. No nosso próximo vídeo a gente vai falar sobre técnicas de direção em condições adversas, como por exemplo piso molhado, aquaplanagem e neblina. Obrigado pela audiência, pessoal. Nos vemos na próxima.